Hey galera, mais um vídeo aqui, quem fala com vocês é o Easy, pessoal, e nesse vídeo vamos ver as mortes mais tristes da obra de Naruto. Sim, os momentos mais marcantes na minha opinião da obra de Naruto, e depois eu quero saber a opinião de vocês, qual é o momento mais marcante pra vocês. Mas vamos ver essa listinha aqui que eu tenho certeza que a maioria de vocês vai concordar comigo, lembrando que essa obra tem muitos personagens importantes, muitos personagens que nos marcaram muito durante todos esses anos, e com certeza quando eles tiveram um fim dentro da obra, a gente ficou muito triste e teve até muitas polêmicas envolvendo a morte de alguns personagens e tal. Então vamos conversar um pouco sobre as mortes que eu listei aqui dos personagens de Naruto que mais me marcaram e também que eu acho que marcaram os fãs da obra, beleza? Bom, para começar vamos para a morte de Sasori. Sim, as duas mortes de Sasori foram muito marcantes para a obra, porque Sasori foi um dos primeiros personagens da Akatsuki que morreu de fato, né, que apareceu ele como um vilão e tudo mais, só que ele teve uma redenção durante toda aquela última luta dele. Ele se redimiu e ele se entregou para a morte, ou seja, ele não queria mais sofrer, ele mostrou que estava sofrendo, ele mostrou que ser um boneco não era legal, ele não se sentia bem com aquilo, e no fundo, lá no fundo do coração dele, no fim ele só queria encontrar os pais dele, só queria ter uma vida normal. Então no fim ele encontrou os pais dele de fato, deixando com que Sakura e Shio vencessem ele. Então obviamente essa morte foi muito marcante para os fãs de Naruto, principalmente porque estava começando o Shippuden e as coisas estavam começando a mudar dentro da obra. Muitas coisas no Shippuden passaram a mudar e evoluir muito na obra, e esse era um momento de muita turbulência dentro da obra mesmo de Naruto. Então essa morte foi muito marcante, pelo menos na minha opinião, e também na parte do Edo Tensei, quando ele voltou lá na guerra e tudo mais, que ele entregou o legado dele pro Kankuro e tudo mais, sobre a arte e tal, que ele também ficou ali, ele se libertou no caso. Então Sasori tinha mudado, Sasori tinha se transformado numa pessoa de fato boa, né? Outra morte muito marcante é a de Itachi. Sim, Itachi, irmãos. Eu sei que muitos de vocês, quando Itachi morreu, ficaram tristes demais, porque o personagem se mostrou que não era um vilão. A gente odiava ele, né? Ele era um vilão, um cara mau que destruiu o clã, destruiu a vida do Sasuke. Porém, quando a gente descobriu que ele era bonzinho, simplesmente ele morreu. E foi uma das lutas muito marcantes. Essa luta foi esperada há muitos anos. Itachi versus Sasuke. Os irmãos finalmente iam se encontrar, finalmente iam lutar. E quando eles lutaram, Sasuke venceu, mas com aquele gosto amargo, né? Não foi uma vitória boa, não foi uma coisa que, pô, o cara venceu, agora ele tá livre, agora ele pode continuar a vida dele. Não, ele venceu, mas no fim foi amargo, porque depois a gente descobriu que o Itachi era do bem. E tudo que ele fez foi para um bem maior e tudo mais. Então, essa morte marcou bastante, e principalmente a segunda morte dele, no Edo Tensei, quando ele voltou na guerra e tudo mais, que ele de novo fez tudo pela vila, pelo bem das pessoas, e depois mostrou pro irmão dele a verdade de tudo através do seu Sharingan, e foi se libertando do Edo Tensei e indo embora, com um gosto muito mais amargo ainda, porque a gente tava deixando Itachi de novo ir embora. Era uma coisa muito triste. Sasuke ficou quebrado porque ele descobriu toda a verdade. Ali de fato a gente descobriu quem era o Itachi, descobriu os motivos dele, os motivadores dele ter feito tudo aquilo. Então foi de novo outra morte muito marcante, dizendo que ele amava muito o irmão dele e que tudo que ele fez foi para o irmão dele ficar bem de alguma forma. Então sim, uma morte muito marcante, que eu tenho certeza que os marmanjinhos aí choraram sim, não vem dizer que não, porque eu vi você chorando, hein, suas bocas de burro. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Eu queria, sim, que Deus tivesse piedade. Outra morte que também marcou muito, apesar do personagem não ter aparecido tanto na obra, foi a morte de Ariko. Ele, como a gente sabe, é o corpo do Kami, deu a cara para o personagem, porém a morte dele foi muito marcante, pois foi determinante para a obra e para a vida de Nagato. Um dos maiores vilões da obra, só se tornou vilão por causa da morte do melhor amigo dele, que ele teve que matar. Óbvio que ele não conseguiu, mas o Ariko correu para a mão dele, correu para a kunai que estava na mão dele, para salvar a Konan, uma outra amiga. Então foi um momento muito marcante, um momento que deixou a gente tipo, o que vai acontecer aqui? O cara vai ter que matar um amigo. Onde esse amigo correu para cima dele como um herói mesmo para salvar a Konan, para salvar o legado deles, e acabou se matando nesse processo aí. Mas quem ficou com a morte nas mãos foi Nagato, porque ele estava segurando a kunai que matou o amigo dele. Então foi muito marcante essa morte. Essa morte deu início ao Nagato. O Nagato se transformou de Nagato para Pain, né? Que é o nosso dizer sempre. Nagato se transformou em Pain no momento que a Ryuko morreu. Ou seja, não era mais Nagato, não era mais aquele cara bom, agora se tornou aquele vilão que queria causar a dor no mundo. Então, uma morte muito marcante, muito emocionante. Nagato perdeu o controle depois daquilo e a partir daquele momento ele se transformou em outra pessoa. Então, pra mim foi muito marcante e com certeza para os fãs da obra de Naruto também, uma morte muito, muito relevante, muito marcante. Outra morte também que marcou profundamente, eu posso dizer, eu acho que é a maior morte
de todas é a morte de Jiraiya. Sim, irmão, sabe o tarado, o mestre dos sapos, ele era bruto demais e morreu com muita honra. O bicho fez de tudo para descobrir o segredo do Nagato, que era o discípulo dele, lutou, foi para cima, não sabia o que estava acontecendo, fez o que podia, tentou descobrir o segredo, descobriu no final de tudo, poderia ter escapado, mas preferiu morrer para que o segredo fosse passado para Konoha, e assim Konoha tivesse uma chance de sobreviver. E aquela cena da morte dele, ele lembrando do passado dele, lembrando das coisas que ele fez de errado, lembrando das coisas que ele fez certo, lembrando que ele poderia ter melhorado, foi muito marcante, né? Os textos que ele estava dizendo ali, os livros que ele escrevia, o motivo dele escrever livro, a gente foi descobrindo tudo enquanto ele ia afundando e ia morrendo. Mas o que mais marcou mesmo foi o jeito que os personagens ficaram depois da morte do Jiraiya. Principalmente Naruto, o principal, que ficou totalmente abalado, ele ficou quebrado. Tu via, né, que ele ficou triste, ele não queria comer, ele ficou sentado nos bancos lá, esperando de certa forma que Jiraiya voltaria, e ele não voltava. Então uma coisa muito marcante também é a questão da Tsunade, que apostou que ele voltaria, que ele não voltaria, aquela coisa toda, e no fim ele não voltou de fato. Então foi uma despedida, o personagem veio se despedindo da obra, veio se despedindo dos outros personagens, inclusive da gente, e ele morreu, então foi muito marcante, sabe? Foi se preparando um arco para a morte dele, e isso obviamente marcou demais, e uma das cenas que todos os fãs choram. Eu fiz vídeos sobre Jiraiya, e todos os vídeos que eu conto a história do Jiraiya, todos eles têm o mesmo comentário: chorei, lágrimas masculinas, papapá. Porque os caras choram mesmo, morte marcante. Jiraiya tecnicamente era um paizão da geral ali e acabou se sacrificando para um bem maior. Então, obviamente, um herói, e merece estar aqui com uma das mortes mais marcantes, com certeza, para mim até a mais marcante de fato. Ih, rapaz. Outra morte que também foi muito marcante dentro da obra de Naruto foi a morte de Neji. Sim, essa morte, além de marcante, é uma morte que ninguém aceita porque ninguém queria que Neji morresse. Neji era um dos caras novos ali, da geração de Naruto, na geração da geral, e ele acabou morrendo por um pedaço de pau. Geral fala isso, o bicho tinha uma visão de 360 graus, ele enxergava em 360 graus, ou seja, toda a volta dele ele enxergava. Porém, ele já vinha com um aspecto de fraqueza durante a guerra. Ele estava muito debilitado e muito fraco já desde o meio da guerra. Ele não parou de lutar o tempo inteiro com o Byakugan ativado e tudo mais. Então a obra também estava nos preparando para a morte dele. Ele quase foi pego, ele quase morreu antes de ficar descansando ali. Então foi se preparando um arco para isso. E no final ele salvou o Naruto e Hinata, entregando a sua vida no lugar disso. Só que a gente tem que entender que esse personagem já era meio que escrito que ia morrer. Porque desde o início ele tinha um selo na cabeça dele que prendia ele à família principal. Então o bicho era preso. E ele se sentia preso. Mesmo ele falava que se sentia como um pássaro engaiolado e tudo mais, aquela coisa. Ele queria se libertar e a única forma de se libertar era morrendo. Obviamente ele não tiraria a própria vida, ele amava viver, amava evoluir e ser forte, né? O princípio dele era ser forte, sempre ser cada vez mais forte. Só que ele acabou se entregando para que a Hinata e o Naruto continuassem vivos, porque ele sabia que aquele era o momento dele e ele só tinha aquilo para fazer. Então para mim, apesar de ser uma morte que me marcou, que eu não gostei num primeiro momento, com os anos que foram passando eu fui entendendo a morte do personagem e também fui vendo que ele era necessário morrer. E assim, se não morresse ninguém no arco da guerra, uma guerra ninja, com todas as nações lutando contra um vilão gigantesco, muito poderoso, e ninguém importante morrer, não daria peso para aquela obra, não daria peso para aquele arco da guerra que se preparou durante anos. Mano, foi anos se preparando para chegar num ápice e ninguém morrer, simplesmente todo mundo ficar bem. Até o Guy, que eu achei que morreria, não morreu, mas o Guy eu até aceito que não morresse, porque se ele morresse, para mim seria uma morte muito marcante, talvez a maior. Mas como o Neji já tinha morrido, então se matasse mais ainda outro personagem, aí ficaria muito pesado, daí eu não aguentaria também. Só que um só morrendo tá bom. E o Neji, apesar de ser um dos personagens que eu mais gosto dentro da obra, precisou, na minha opinião, morrer sim, para dar um peso para aquele arco, que era uma guerra, né? E se tiver uma guerra e ninguém morrer, não faz sentido. Mas eu sei que muitos de vocês ainda não aceitaram, apesar dos anos que passaram, a morte do nosso querido Nejizinho. Outra morte que também foi muito bruta e marcou demais foi a morte de Asuma. Sim, essa morte assustou, porque a gente não esperava que isso ia acontecer. Apesar de também Asuma estar se despedindo, tu vê partes dos episódios onde ele se despede da mulher dele, da Kurenai e tudo mais, aquele barulho das rosas, papapá, não sei o que. Só que a gente não esperava que ele morreria daquele jeito, e nem que ele morreria de fato, porque o cara tava lutando, o cara era um personagem muito forte, um personagem bruto, sabe, que fazia as coisas, resolvia os problemas. De repente, ele morre. E morre pro Hidan.
Hidan era um personagem que estava assustando todo mundo, ele era imortal, ninguém conseguia matar ele. Então foi uma cena muito emocionante, porque ele chamou os 3 discípulos deles, tentou conversar com eles, tentou passar um último ensinamento. A cena no mangá é mais emocionante, porque no mangá tá chovendo ali, tem a questão do cigarro que ele pede pra fumar o último traguinho dele ali. O Shikamaru pega, dá pra ele o cigarro, depois que o Asuma morre, ele sai de perto. E como tava chovendo, era a fumaça do cigarro que tava fazendo ele chorar, que ele odiava cigarro. E não era realmente a morte do mestre dele, porque ele não queria demonstrar aquilo. Ele chorando e tudo mais. E a gente vê um personagem que era muito sério, um personagem que não tava nem aí pra ninguém, chorando. Foi muito marcante. Então toda aquela relação do Shikamaru com ele mostrou flashbacks dos dois juntos, Shikamaru tentando entender como é que eram as coisas, tentando evoluir junto com o Asuma. A Ino e o Choji também passaram muitas dificuldades e o Asuma ajudou eles a evoluir. Então é um personagem que nos marcou muito, e principalmente a relação dele com o Shikamaru, e principalmente essa cena do Shikamaru chorando e não querendo demonstrar que estava chorando, dizendo que odiava cigarro, que não sei o que. E no mangá ele fuma, né? No mangá ele fuma e tal, e diz que odiava o cigarro e por isso que ele não fumava, porque fazia ele lacrimejar, mas na verdade ele estava chorando e tudo mais, e ele passou a ter esse hábito de fumar por causa do Asuma e da morte do Asuma. Então foi muito marcante, uma coisa muito louca aí, e essa morte pra mim também foi muito marcante. Se tu vê o episódio da morte do Asuma agora, quando terminar esse vídeo aqui, mano, tu vai chorar, pode ter certeza, beleza? Outra morte que foi interessante, mas não tão marcante assim, marcou porque a gente era pequeno, é a morte de Haku e Zabuza, assim, lá no início de Naruto, logo nos primeiros episódios, quando todo mundo ainda estava conhecendo os seus poderes, teve a morte de Haku e Zabuza. Primeiro a gente viu os dois como vilões, meu Deus do céu, os caras são brutos demais, os caras passam peixeira em todo mundo. Porém, depois a gente foi entendendo a relação que os dois tinham, e foi entendendo que o Haku foi salvo por Zabuza. Zabuza não era um cara ruim por excelência, ele tinha os ideais dele, estava defendendo. Então depois que ele morreu, que ele fez de tudo para vencer o Gato e tal, e venceu, morreu de uma maneira muito louca, sendo empalado por várias pessoas atacaram ele, morreu e pediu para que fosse colocado do lado de Haku, e desejou que fosse para onde Haku foi também, mas que ele sabia que não iria pelos erros que ele cometeu e tudo mais. Haku também morreu, a morte de Haku foi um pouquinho menos emocionante, porque ele simplesmente deu a vida para salvar Zabuza, e na hora o Zabuza nem se ligou, nem se importou e continuou lutando. Mas foi uma morte marcante também, mas a de Zabuza foi mais marcante, porque Zabuza se reconheceu a importância do Haku depois da morte dele, onde Naruto usou o discurso no jutsu dele e fez com que ele entendesse o que ele estava fazendo e os erros que ele estava cometendo, e assim ele se converteu ao bem, e aí depois morreu de uma maneira muito honrosa, pedindo para que fosse para o lado de Haku, e a princípio eu acho que ele foi. Outra morte que também foi muito marcante, e essa para mim é também uma das mais marcantes e importantes da obra, de fato, essa aqui é, de fato, sem questionamentos, é a morte de Kushina e Minato. Bom, contexto da morte: Kurama estava atacando a vila, Naruto estava nascendo, Kushina era Jinchuriki da 9 Caudas. Tava uma confusão naquele momento, e simplesmente o porcaria do Obito resolve atacar e mexer em tudo aquilo. Então Minato tinha que salvar o filho dele, salvar a mulher dele, salvar a vila e salvar todo mundo que estava envolvido naquele negócio. Então o cara ficou pulando para lá e para cá, usando os poderes dele, se machucou no caminho, machuca a perna, machuca não sei o que, luta contra o Obito, pega a Kurama, segura a Kurama, e depois que ele vai selar a Kurama para vencer, para terminar aquilo, a bicha simplesmente dá uma unhada no bucho, tanto dele quanto da mulher dele, da Kushina. E os dois entram na frente de Naruto para defender ele, pequenininho, e toma aquela unhada no bucho, atravessando os dois. E os dois, morrendo, se despedem do filho deles, e Minato, antes de morrer, consegue selar a Kurama dentro de Naruto, uma parte, e uma parte dentro dele. E sela o chakra dele também dentro, para que depois, no futuro posterior, eles pudessem conversar com o filho dele de alguma forma, através do chakra. Então foi muito emocionante, principalmente a Kushina se despedindo do filho dela, dizendo para ele não fazer algumas coisas, dizendo para que ele se comportasse, para que ele escovasse os dentes, aquela coisa toda, tipo uma mãe conversando com o filho, sabendo que ela iria morrer, sabendo que ela não veria o filho dele crescer, e sabendo que a única forma de se despedir era naquele momento, era o último momento dela com o filho, e não tinha mais o que fazer. Então tipo, foi uma morte muito marcante. Minato, por outro lado, deixou com que ela falasse, ele não quis falar nada. Tipo, a obra é muito boa nisso aí, que mostra mesmo como seria na vida real. O pai deixou a mãe falar, porque simplesmente ela falaria melhor, ela se despediria melhor do seu filho. Ele só deu uma risadinha e selou, como se tipo, ela já se despediu pela gente. E depois, outra que marcou também foi quando o Minato morreu de novo, né, na segunda morte, entre aspas, dele, no Edo Teisei, onde ele se despediu de Naruto, que ele foi tentar falar para Naruto alguma coisa, só que o Naruto, igual a mãe dele, começou a falar loucamente
e não deixou com que o pai dele falasse. Ele pediu um monte de coisa, falou e agradeceu. E tu via Naruto chorando com emoção porque tava perdendo o pai dele de novo, o pai que ele nem tinha conhecido direito. E o Minato vai indo pro céu, né? A alma dele vai se libertando do Edo Tensei. Naruto se despedindo dele, falando um monte de coisa, dizendo que ia se comportar, que não sei o que, papapá. E o cara vai indo pro céu. Então, muito marcante também. Outra morte que muitos relatam pra mim que choraram loucamente vendo essas duas mortes. Tanto a primeira morte, Kushina e Minato, e depois a despedida de Minato e Naruto, onde Naruto fica falando loucamente, todo mundo fica olhando pra ele assim, com uma certa pena dele, depois ele vai perder o pai dele novamente. Então assim, pessoal, essas foram as mortes mais marcantes, na minha opinião, dentro da obra de Naruto. Tem outras mortes? Escreve nos comentários pra mim, pois a gente pode fazer um outro vídeo, nada impede, pois teve muitas mortes marcantes na obra, pois a obra tem muitos personagens importantes pra gente. Então pessoal, gostou do vídeo? Deixa o likezinho pra mim, inscreve no canal, e se quiser outros vídeos desses aqui, comentem pra mim que a gente vai fazendo com muito amor e carinho, beleza? Então pessoal, fica com Deus, uma boa semana aí, até amanhã, fui!